Ainda existe inspiração e coração no universo cinematográfico da Marvel. O MCU, universo cinematográfico da Marvel, andava meio perdido. Algumas produções sem muita inspiração, que é o caso de Quantumania, que acabou se perdendo na coesão dentro do universo Marvel por causa da polêmica envolvendo Jonathan Majors, que seria o Kang da saga Dinastia Kang, que a princípio seria o pilar da nova era da Marvel após aí o clímax de Ultimato, e também outras produções que não receberam tanta atenção assim. Viúva Negra, um filme muito tardio e muito genérico, também não agradou muitos fãs. No entanto, agora a gente se vê aí com Thunderbolts, uma aposta ousada da Marvel, investindo em seus anti-heróis, assim como a Warner já fez no Esquadrão Suicida. E aqui eu me refiro ao Esquadrão Suicida de 2021, que é um dos melhores filmes do universo DC e não aquela bomba de 2016. E por que eu digo que é ousado? É ousado porque é um filme que diminui o escopo, vai para um lado mais intimista, se desapega um pouco sempre das intenções megalomaníacas do universo Marvel, que é sempre expansão, expansão, expansão. Não que o filme não expanda um pouco da sua história aqui, mas é uma coisa muito mais coesa, muito mais inteligente do que simplesmente inserir um monte de personagens e depois ficar sem saber o que fazer com eles. Inclusive, um dos personagens inseridos aqui é feito de forma absolutamente convincente e muito inteligente. Vamos falar um pouco mais. Achei que me lançar de vez no trabalho fosse a resposta. Thunderbolts é dirigido por Jake Sherry, o mesmo diretor de Frank e o Robô, um simpático filme de 2016 ali, mas que não tem assim muitas virtuoses para que a gente possa comentar. O diretor ele também dirigiu alguns clipes de música pop do Benny Blanco, alguns com participação do Kanye West. Diretores de videoclipes, quando migram para o cinema, pode dar coisa boa, mas também pode ser um problema. O problema é que o videoclipe lida com cortes muito rápido, é preciso condensar uma quantidade significativa de ideias num espaço muito curto de tempo. E isso para filme de ação nem sempre funciona, como é o caso aí que a gente pode citar do famigerado Zack Snyder, que deu certo em alguns, mas não deu certo em outros. No caso aqui a gente tem uma grata surpresa com o diretor. Ele consegue dirigir bem as cenas de ação, são todas muito bem coreografadas e a história é muito bem contada. Então vamos ver aí sobre o que se trata Thunderbolts. Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, recebe uma missão aqui da política, da deputada Valentina, para acabar com as provas de que ela financiava missões obscuras à revelia do governo. Acontece que chegando lá ela acaba encontrando outros mercenários que foram contratados para eliminá-la e para eles se eliminarem entre si. O encontro, ele tem uma carga de humor, mas não é um humor que fica deslocado dentro da proposta do filme, o que é muito comum a gente ver nos filmes da Marvel. Não. Quem é você? Eu sou o Bob. Então se encontram a treinadora, a fantasma e o agente americano, que na série do Soldado e o Falcão foi então o Capitão América por alguns minutos, e isso gera algumas tiradas durante o filme. Se encontrando dentro de uma situação em que a única forma de escapar é trabalhando juntos, mesmo contra a vontade, a gente tem aí o estabelecimento dessa equipe completamente disfuncional e que vai continuar disfuncional durante todo o filme. É uma coisa que chama bastante atenção, porque em outros filmes de equipe é muito comum ver que os personagens se dão bem muito rápido e depois se estabelece algum tipo de melodrama que parece que aquelas pessoas se conheciam há muito tempo, e aqui não. As disfuncionalidades de cada personagem seguem aparecendo durante o filme, o que faz com que não se tenha aquela famosa e bacana
tipo de cena em que os poderes todos aparecem ali com química e todo mundo trabalhar junto, não. Isso não se estabelece aqui e é um acerto do filme porque segue por um caminho diferente do que vem sendo adotado nos filmes do gênero. A Marvel já inseriu personagens superpoderosos de forma muito porca no seu universo. É o caso do Adam Warlock em Guardiões da Galáxia, por exemplo, e do Eros no filme do Eternos. Então, acontece o Gore também no filme de Thor. E o que acontece é que personagens super poderosos, como a Capitã Marvel, por exemplo, se não tiver nas mãos de um bom roteirista, pode acabar completamente desperdiçado, pois não se sabe o que fazer com eles, já que os superpoderes deles resolveriam qualquer problema posto no roteiro. A narrativa aqui consegue fazer muito bem a inserção do Sentinela, que nos quadrinhos é um personagem altamente instável. Aqui essa instabilidade mental também é apresentada e que ele tem o poder de mil sóis. Ele é basicamente um Superman da Marvel, tão forte quanto o Superman. Então, como que mercenários sem superpoderes enfrentariam uma ameaça como essa? Bom, a solução criada aqui pelo diretor e pelo roteiro é colocar essa instabilidade mental, essa instabilidade psicológica como característica não só do Sentinela, mas como ponto de conexão entre todos os personagens, incluindo o Sentinela, o Bob, né? Interpretado aqui pelo Lewis Pullman. Interpretação muito boa, o ator é muito carismático, a gente consegue aceitar a ambiguidade dele, entender que ele é uma ameaça, mas que ele não é uma ameaça por querer, que ele é muito dependente das lembranças que vêm dos traumas do passado dele, do vício em drogas e do experimento que o tornou um super-humano. É muito interessante aqui que a Marvel opte por fazer do principal inimigo não o Sentinela ou a Valentina, mas sim os traumas do passado desses personagens. Todos os personagens aqui sofrem com uma profunda depressão, uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de fazer a coisa certa, mas eles não sabem como fazer essa coisa certa. Afinal, são pessoas definidas por tristezas, por mortes que eles causaram, por mortes infligidas a pessoas queridas que eles tinham. E esse ponto de conexão é muito interessante, porque faz com que eles queiram permanecer isolados, mas ao mesmo tempo isso os definha e os compele a, no fim, ficarem juntos, porque mesmo que eles não admitam, é o que faz com que seja a única liga entre eles, né? E é muito divertido ver a química de todos esses personagens juntos. Vamos pegar aqui o exemplo da Helena, que tem um pai fracassado, que é o Guardião Vermelho, interpretado aqui maravilhosamente e divertidamente pelo David Harbour. E ela busca o reconhecimento desse pai, mesmo esse pai sendo um completo asno, sendo apenas um saudoso, outra pessoa com sentimento de fracasso, que fica assistindo constantemente aí videotapes da sua época de glória na antiga União Soviética, quando ele era saudado pelo público como um grande herói. O agente americano foi abandonado pela família justamente por ter ficado distante emocionalmente, buscando os momentos de glória como soldado, como Capitão América, só que agora completamente rejeitado, porque como a gente viu na série do Soldado, ele mata uma pessoa diante das câmeras e isso faz com que ele sofra uma rejeição do público e o compele a trabalhar como mercenário para a Valentina. Na verdade, todos aqui meio que estavam nas mãos da Valentina, que está sofrendo ameaça de impeachment justamente porque essas suspeitas começam a recair sobre ela. E como o pano de fundo político, além da Valentina ser uma deputada, o Buck, o Soldado Invernal, também é um deputado e ele está tentando seguir pelas vias das instituições para tentar lidar com ameaças como a Valentina. É um plot que até poderia ser melhor explorado, já que seria muito interessante ver essa dualidade do Buck, que durante muito tempo agiu à revelia das instituições, agora tentando seguir. E inclusive existe ali um apontamento de como se daria isso, como lidar com ameaças que não respeitam as instituições através das próprias instituições, através de um processo de impeachment, por exemplo. Só que isso é deixado de lado, mas não prejudica a narrativa do filme. O Buck, o Sebastian Stan, ele já tem domínio total do personagem, ele é o responsável pelas partes mais engraçadas do filme, justamente pelo seu jeito ranzinza de lidar com as coisas, e também ele acaba sendo um ponto de equilíbrio e de entendimento na equipe, já que ele também tem esse
passado super doloroso. Ele é um homem de mais de 90 anos de idade que foi congelado, né, que perdeu o amigo dele, no caso o Steve Rogers. E ele meio que entende que aquela equipe não pode funcionar com todas essas pontas emocionais soltas, né? E a participação do Sebastian Stan, mais uma vez, é ótima, que ele já entendeu o personagem dele, né? Ele já encarna o Soldado Invernal de forma magnífica. O acerto da direção foi a escolha por efeitos práticos. A gente não tem aquela montanha de CGI que a gente costuma ver nos filmes da Marvel, até quando não precisa, como foi o caso do filme da Viúva Negra, que tinha até cozinhas ali que a gente via que era fundo verde. Então, a escolha por efeitos práticos faz com que as cenas de ação, elas pesem mais, as coreografias, elas são muito boas, elas são muito bem filmadas, e é o que faria falta se não tivesse, já que os personagens aqui, eles não são mega poderosos e tem mais como base das suas habilidades as artes marciais, infiltração e armas de fogo. Então o acerto da Marvel não inundar o filme com tela verde. Entre erros e acertos, alguns dos erros talvez seja algumas tentativas de humor que não funcionam, mas que absolutamente passam longe de estragar o filme. Thunderbolts é uma mostra de que a Marvel ainda tem um pouquinho de coragem e que se ela seguir nesse caminho, muita coisa boa virá. Muita ousadia focar nesse aspecto de construção emocional dos personagens, fazer com que a gente sinta simpatia por esses personagens, ainda que sejam pessoas que fizeram coisas terríveis lá atrás. O personagem do Sentinela acaba canalizando muito bem isso. Basicamente, um personagem que tem como inimigo principal a si mesmo. Ele precisa lutar constantemente, o Bob, né? Ele se perde às vezes nas lembranças do que aconteceu, de quando os poderes dele são gerados, e ele tem dentro dele essa personalidade ambígua, que a gente pode fazer um paralelo, óbvio, eu não sou psicólogo para diagnosticar, mas com uma pessoa que sofre de transtorno bipolar, que no momento está num episódio de mania, onde tudo é positivo, onde pode fazer qualquer coisa, e no outro está numa profunda depressão, numa profunda apatia, onde somente o vazio e o vácuo ficam. Vácuo esse que é um poder do Sentinela, né? Então ele faz com que os outros personagens precisem lidar, enfrentar esse vazio que vem tomando conta. E a única forma de vencer a batalha é enfrentando o vazio, tanto no filme quanto na vida. E uma das abordagens aqui é que a Florence Pugh, né, ótima, como sempre, ela em algum momento ela diz pro Bob, quando eles estão se conhecendo, de que é só ignorar a bola pra frente, mas nem ela mesma consegue ignorar isso. E no final existe aí uma grande lição de que ignorar o vazio nunca é a solução para lidar com os problemas. No fim, o grande inimigo dos personagens aqui é essa busca de reconhecimento e pertencimento. Thunderbolts é uma ótima volta da Marvel à forma, e tem ainda duas cenas pós-créditos. Uma descartável, que envolve ali o David Harbour, né? Vale pela diversão, e a outra aparece após os longuíssimos créditos, que aponta aí para um futuro promissor com a inserção de uma nova equipe e ainda com um futuro conflito entre a nova equipe e os Vingadores que estão sendo formados pelo Sam Wilson, o novo Capitão América. Se a Marvel continuar seguindo nessa toada, deixando os diretores trabalhar com liberdade e coragem, muita coisa boa vem por aí. Thunderbolts é um ótimo filme, vale muito a ida ao cinema, e viva o cinema de super-herói inspirado, com o coração, tentando passar o máximo longe do genérico. É isso aí, galera. Valeu. Não esqueçam de seguir o canal. Sigam Pretessências no YouTube, no Instagram. Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Vocês podem dar dislike se não gostar do vídeo. O importante é engajar. O importante é fazer com que o canal cresça para que a gente possa estar sempre trazendo conteúdo novo para vocês com mais frequência. É isso aí. Até a próxima.